Muito boa tarde, amigos do canal R1, estamos retornando ao vivo para vocês do centro de Tramandaí. Final de tarde, 5 horas e 30 minutos, nós estamos aqui no cruzamento da Avenida Emancipação com a rua Jorge Sperber para trazer algumas informações e as principais notícias deste dia. Bom, como vocês podem observar, logicamente não estamos com aquele dia muito bonito, né? Chuva na capital das praias, porém a chuva persegue, né, todo o estado do Rio Grande do Sul, se estendendo de ponta a ponta, né? Tivemos episódios de granizo, episódios até mesmo de bloqueio de avenidas e grandes rodovias, porém aqui em Tramandaí tudo muito tranquilo. No litoral norte, no geral, sem muitos problemas causados pela chuva. Bom, para você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, eu quero saber de você, como é que está o clima aí na sua cidade, né? A previsão do tempo, infelizmente, é que a gente tenha chuva como essa durante praticamente a semana inteira. Mas eu quero saber de você, participa junto com a gente, dá uma boa tarde, certo? Muito obrigado então pela sua audiência, pela sua companhia, a gente vai seguindo com as nossas notícias, com as nossas informações. E nós vamos então, nesse primeiro momento, até o município de Portão. Portão aqui no Rio Grande do Sul, perto ali de São Leopoldo, Novo Hamburgo, aquela região, para a gente estar trazendo uma notícia que, olha, é uma notícia, não vou dizer que inusitada porque acontece bastante, porém ela causa algumas controvérsias, né? Algumas pessoas têm uma opinião, outras pessoas têm outra e eu quero saber a sua também. Na telinha do canal R1, as imagens de um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Brigada Militar. Bom, como vocês podem observar direto nas imagens, a gente vê, né, o comando rodoviário da Brigada Militar saindo com a sua caminhoneta e posteriormente saindo também a Força Tática, né, aquela caminhoneta branca da Brigada Militar que a gente vê no dia a dia. Porém, né, em determinado momento, quando essa caminhoneta acessa essa rodovia, ela acaba batendo contra um Fiat Uno. Ok, acidentes acontecem, como vocês viram nas imagens aqui do canal R1, dá para perceber que as viaturas estão, né, com as suas sirenes ligadas, o que em tese dá a eles a preferência. Porém, né, o que chama a atenção é que no momento do acidente, a viatura, né, que colide contra o Fiat Uno, ela segue viagem, né, ela segue o seu rumo, que gerou grande repercussão e muitos comentários negativos, né, por parte da população. A população quer saber por que não parou para prestar socorro, quão grave era a sua ocorrência, que eles tinham que ir, que nem louco, que não pararam para prestar socorro. Bom, a gente infelizmente não tem essa informação de qual que era o atendimento que essas viaturas, né, porque eram duas, estariam realizando, né, para sair assim tão depressa e acabar causando esse acidente. Fato é que a gente sabe, né, se tem sirene, tem preferência, então com certeza o veículo ali, o Fiat Uno, deveria ter dado uma diminuída, mas também, né, cabe a empatia por parte dos policiais que deveriam ter tomado um pouquinho mais de atenção também. Acabou que bateu, né, não há a informação sobre o estado de saúde dos envolvidos nesse acidente, não temos então informação de feridos, mas fato é que esse fato foi registrado na tarde de hoje na cidade de Portão, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então fica aí esse registro, nós já vimos, já acompanhamos, inclusive fizemos matéria sobre outros acidentes como esse, de viaturas da Brigada Militar, também da SAMU, né, que é um pessoal que tem que andar com um pouco mais de velocidade, afinal trabalham salvando vidas, né, e cada minuto importa, então infelizmente às vezes acontece esse tipo de coisa. Não há informação sobre feridos nesse caso, mas o canal R1 já está indo atrás para buscar mais atualizações e vocês vão saber ao decorrer aí do dia, ao entrar dessa noite na nossa página, certo? Então fica aí essas imagens, que foi realmente um caso assim que chama muita atenção, porque realmente danificou bastante, né, a parte frontal desse Fiat Uno prata que seguia nessa rodovia então de Portão. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos retornar aqui até o litoral norte. Pessoal, uma ocorrência chamou a atenção no litoral norte, que foi um corpo localizado na cidade de Santo Antônio da Patrulha nesse fim de semana. Porém, essa história ganhou novos capítulos, né? Um jovem que já foi identificado, tendo apenas 16 anos de idade, foi morto com golpes de faca, né? 5 para ser mais preciso, sendo 3 deles na região do seu tórax, né? Na região do seu peito, aqui em cima, um no seu braço e outro nas suas costas, né? Então são 5 golpes de faca que vitimaram esse jovem de 16 anos. Pessoal, esse jovem, tá? Ele seria natural ali de Santo Antônio, estava vivendo uma vida tranquila, não tinha passagens pela polícia, nem nada, realmente um jovem comum, né? O que levou várias questões do porquê esse caso aconteceu. A principal hipótese é que seria um latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte.
Porque quando esse corpo foi localizado ali em Santo Antônio, bem pertinho da Freeway, ele estaria com uma mochila e com um capacete, que indicaria que ele estava andando de moto por ali. Porém, não foi encontrado nenhuma moto, né? E os laudos da perícia realmente indicavam que ele foi morto, né, no local onde ele estava, né? Ele não teria sido largado ali, ou morto em outro lugar e largado o corpo ali, não. Ele teria sido morto ali, por isso que a principal hipótese era realmente de latrocínio, tá? Porém, nessa história, como eu disse, ganhou um novo capítulo que foi, né, a apreensão de um jovem. Um jovem também de 16 anos foi apreendido porque ele confessa, né, esse crime. Ele é levado pela sua mãe até a delegacia de polícia de Santo Antônio, que inclusive Santo Antônio recebeu recentemente uma nova delegacia. Parabéns, né, para os policiais que já estão tendo trabalho nessa nova casa, né? E bom, já nessa nova casa, essa mãe leva então seu filho de 16 anos, cuja identidade, não foi divulgada, para depor. No depoimento, né, ele diz que agiu em legítima defesa, né, que ele de fato, sim, eu matei o jovem de 16 anos, porém eu estava me defendendo. Só que nessa história, nessa versão que ele conta, né, existem muitas lacunas que não foram preenchidas e bem explicadas. Se defendendo do quê? Vocês estavam brigando? Por que vocês estariam brigando? Foi no decorrer ali, realmente, do interrogatório por parte dos policiais, que ele deu com a língua nos dentes e não conseguiu sustentar essa versão, né? Porém, a causa exata, né, do porquê que esse jovem foi morto ainda não foi divulgada e descoberta. Não se sabe se realmente foi um crime de latrocínio, se esses dois jovens tinham alguma briga, se foi envolvimento com facção. Isso praticamente foi descartado já, porque o jovem em questão, de 16 anos, que foi morto, ele era um rapaz muito tranquilo, né? Os próprios pais diziam que ele não era muito de sair, era um guri meio quieto, né? Não era muito de bater boca com ninguém, era bem na dele. Inclusive estava começando agora, né, a ter essa sua vida mais ativa de sair com os amigos, enfim, mas ele era bem tranquilo. Né, isso segundo os pais, segundo quem conhecia realmente, né, os colegas de escola, os professores sempre disseram que foi um garoto gente boa, bem tranquilo, que apareceu morto, né, no município de Santo Antônio da Patrulha. E aí, né, surge diversas as dúvidas de qual que vai ser o futuro desse outro jovem que foi preso, né, porque se com 16 anos nas costas, cara, tu já matou uma pessoa de uma forma tão brutal como essa, né, a princípio por um motivo que deve ser um motivo torpe, né, que é aquele motivo, enfim, por qualquer coisa, né, por assim dizer. Como é que vai ser esse jovem quando ele tiver 20, 30 anos, né, se com 16 ele já está fazendo esse tipo de coisa? Dá 5 facadas em alguém, né, no tórax, nas costas, no peito, né, nas costas e no braço. 5 facadas, cara, é um crime violento, né? A arma branca, ela causa muito sangue, é sempre muito feio, uma cena muito feia. Esse jovem se entregou dizendo que foi legítima defesa, mas a tese dele apresentada não se sustenta, né? O Ministério Público já recebeu essa denúncia por parte, então, da Polícia Civil, e a gente não sabe qual que vai ser o rumo desse jovem, de verdade. A ideia, né, a tese é que ele seja apreendido, né, não preso, porque menor de idade não vai preso, eles são apreendidos. Ele deve ficar, né, na famosa fase, né, como o pessoal conhecia, a FEBEM antigamente, esse presídio, assim, por assim dizer, recolhido realmente nessa parte de jovens, né? Nessa parte aí do pessoal que é mais novo. Opa, estamos ao vivo, isso acontece. Mas bom, seguindo, né? Não se sabe qual que vai ser realmente o rumo desse jovem de 16 anos. A gente acredita, né, que ele vai ficar preso, apreendido, né? Vamos usar o termo certo, apreendido. Porém, a gente não sabe por quanto tempo, né? A pena pode variar bastante. A gente não sabe se depois dele completar os 18 anos, porque ele tem 16, ficar 2 anos nesse presídio para menores, ele vai ser transferido para um presídio de pessoas adultas, né? De adultos já. Será que não vai? A gente, infelizmente, ainda não tem essa informação, porque ele não foi, de fato, apreendido ainda, né? Ele esteve na delegacia, a polícia recebeu o depoimento, encaminhou para o Ministério Público, que vai protocolar toda essa parte burocrática para que sim esse jovem de 16 anos de idade, esse adolescente, seja responsabilizado por esse homicídio, né, desse outro jovem de 16 anos de idade, que a princípio era um garoto como qualquer outro, de 16, bem tranquilo, não tinha problema com ninguém, não tinha atrito, mas ainda não se sabe ao certo a motivação por trás desse crime. Motivação essa que a Polícia Civil deve estar divulgando nas próximas horas, né? Lembrando que sempre que quando acontece, né, um homicídio,
A gente mesmo da imprensa, isso no geral, a gente sempre acredita, e a Polícia Civil também, a Brigada Militar, que seja envolvimento com facção, porque não é normal, corriqueiro, as pessoas saírem se matando sem ser por isso, né? A gente nunca bate o martelo e diz, ó, foi por isso, foi por aquilo. A gente espera realmente a polícia, mas a gente sempre diz, essa é a principal hipótese. Só que nesse caso, né, inclusive eu que noticiei no primeiro momento, lá na plataforma, eu me recordo, isso foi no sábado, eu disse o seguinte, essa história tá muito estranha, parece muito que foi um latrocínio, né, porque o garoto estava com capacete, mas não tinha moto, né, foi deixado por ali, por alguém ali, não foi, porque o corpo realmente, pelo que indica a perícia, é que ele foi morto no local. Então, o que aconteceu, né? Por que esse jovem foi morto dessa forma, de uma forma tão brutal, com golpes de faca? A gente já descartava praticamente envolvimento com facção, porque ele não tinha nada na ficha criminal, não tinha relato de briga com ninguém, então ninguém sabia, né? Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com esse jovem para ele ter sido morto. Daí chega agora esse outro adolescente de 16 anos, que diz, né, que matou em legítima defesa, mas não sustenta muito bem a sua argumentação, né? Cara, de verdade, essa história aí tá muito mal contada ainda, tem muitas lacunas para preencher. Mas, quando tiver essas respostas, pode ter certeza que o canal R1 vai trazer para vocês. E bom, vamos ver quem é que tá por aqui nos acompanhando, quero saber de você aí. Já tinha perguntado no início da transmissão se tá chovendo na sua cidade, como diz aquele meme, né? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. E tá chovendo bastante, né? Agora a chuva começa a engrossar um pouquinho. Vamos ver quem é que tá ligadinho aqui no canal R1. Ataíde Neto tá por aqui nos assistindo, um abraço aí pro Ataíde. Irineia Terezinha tá por aqui, a Úrsula Farias e Victor Carlos estão por aqui nos acompanhando, o Leonardo Miranda, o Márcio e Natasha estão por aqui, quem mais? Fabiano Ricardo, né, tá por aqui também, Marilene Rosa, todo esse pessoal ligadinho junto conosco, Edson Correia, a Adri Oliveira, Cleusa Brito, quem mais? Lucas Gomes, Luísa Parisotto tá por aqui, o Nelson, Nelson. Gelson tá com a gente. Gelson tá sempre ligado com a gente. Como é que eu erro o nome do homem? Aí fica complicado, né? Já peço desculpa. O Gelson dos Santos tá nos dando boa noite. Ele que normalmente nos acompanha lá de Imbé, né? Do outro lado ali da ponte, a ponte que tá com essas luzes piscando já, né? Renato de Jesus tá nos dando uma boa tarde, né? Quem mais? A Tanise tá por aqui. Leandro Evangelho tá por aqui. Janaína Brito, Fabrício da Silva, Thiago Henrique Teixeira. A Xana Gaspering tá por aqui, Fabrício Silva, Claire Melo, a Brígida tá por aqui também, Brígida Matzenbacher, sobrenome muito bonito, Matzenbacher, diferente. Luísa Vaz Martins, Kleber de Almeida, Maria Helena, a Maria Helena que inclusive está nos dando boa tarde, dona Maria, a Marise de Abreu, a Zelma diz o seguinte, que tá chovendo, né? Sim, chovendo. Brick da Lelê tá por aqui, a Sônia Terezinha Araújo, a Raquel tá por aqui nos dando uma boa noite. O pessoal já tá no clima da noite, nos dando uma boa noite, né? Ainda é final de tarde, pessoal. 5 horas e 40 minutos, a gente tá ao vivo aqui do centro da capital das praias, né? Meu amigo vai passar aqui, vamos dar um espacinho. Passar de bicicleta aqui não é fácil, né? Com essa água, né? Esses empoçamentos que a gente tem. As meninas ali vão fazer o desvio, né? Porque aqui fica sempre empoçado. Ter que andar assim com o pé na água é terrível, né? Complicado demais. A gente infelizmente tem esse problema e é bizarro porque assim, do outro lado da rua tem uma boca de lobo ali, né? E a água imposta desse lado e daquele lado não. Então para água escoar tem que subir realmente bastante para descer para lá. Então são problemas pequenos, né, pontuais que a gente tem na cidade, que a gente vê cenas como essa, da moça tendo que caminhar na poça d'água. Daí essa moça depois pode pegar uma doença, né, ir para UPA, enfim, e aí todo esse problema. Então são coisinhas pequenas, né, que a gente vai observando e pontuando. Mas bom, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai se despedindo. Hoje estamos aqui na Avenida Emancipação, nessa parte que é coberta aqui da avenida, né? Normalmente a gente faz lá na frente da nossa base, que é o Hotel Beira-Mar, mais de 100 quartos, mais de 100 anos de história. Inclusive, as imagens são do Luiz D'Ambrosio, eu sou o Alan Júnior. E Luiz, puxa as imagens do Hotel Beira-Mar.
Muito bom. Oh.